Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Devamani. Eu vou colocar aqui um fotozinho para melhorar. E o intuito dessa live é fazer um conteúdo e deixar ele gravado. Mas claro que vocês estiverem aí e entrarem nessa live e quiserem fazer perguntas, podem fazer, que eu vou respondendo. Eu vou deixar esse conteúdo no meu feed, lá no IGTV, e também vou subir esse conteúdo depois para o meu YouTube, que é o Thaís Devamani Terapeuta. Bom, a ideia de fazer esse vídeo, como eu falei, é produzir esse conteúdo. Eu comentei ontem nos meus stories, que eu comecei uma jornada individual com as Ioni Eggs. O que são Ioni Eggs? São essas gemas, de cristal. Aqui eu tenho algumas. Mostrando para vocês. E elas trabalham de forma integral, no pompoarismo, mas ela também trabalha de forma energética. E por que eu comecei essa jornada com as Ioni Eggs? Como vocês sabem, eu sou terapeuta tântrica, sou terapeuta holística, mas eu também sou pompoarista. Eu sou pompoarista já há uns 4 anos, mais ou menos, dou curso, inclusive, de pompoarismo. E eu tenho esse conhecimento das eggs, porque eu já também fiz o curso de pompoarismo com eggs de cristal. O que eu chamo de pompoarismo tântrico, porque junta um pouco do conhecimento do taoísmo também. As eggs, elas são um conhecimento milenar. Não se sabe exatamente quem começou o uso das eggs no pompoarismo, mas sabe-se que ele foi amplamente difundido pelas taoístas e também pelas mexicanas, que elas usavam em especial a egg de jade, tá? E desde que eu fiz essa formação de pompoarismo, eu já dei alguns cursos sobre isso, mas eu fiz algumas jornadas individuais, mas sempre que eu precisava fazer a jornada com esse cristalzinho aqui em especial, o quartzo rosa, eu sempre não fazia, deixava para lá. E eu sabia por quê? Porque no fundo eu precisava trabalhar algumas questões emocionais. O quartzo rosa é um cristal que trabalha muito essa questão emocional. E sabe aquela coisa que você quer empurrar para debaixo do tapete para ninguém ver, mas chega um momento que isso começa a bater na porta da gente, E foi exatamente o que aconteceu. Eu já estou com 43 anos e eu estou começando a ter alguns sintomas de pré-menopausa, ou plenipausa, como a gente gosta de chamar. E, inclusive, estou fazendo alguns exames para realmente verificar se é isso. Mas, Thaís, você está muito nova para entrar na menopausa. Eu sempre, quando eu falo isso, eu tenho uma questão familiar que as mulheres da minha família entram muito cedo na menopausa, Com 30 e poucos anos, elas começam a entrar na menopausa. Então, não é estranho eu entrar com 43 anos. E eu tenho outras questões, Eu tenho endometriose profunda, faço tratamento há 13 anos. Então, entrar na menopausa não é uma questão que me assusta. Porém, me acendeu um alerta, que eu precisava olhar para essas questões que eu botei lá para debaixo do tapete, sabe? Que eu não queria trabalhar em mim mesma. Mesmo sendo terapeuta, a gente tem as nossas questões pessoais. Aliás, todo terapeuta precisa de terapia, Então, eu resolvi me autoterapeutizar, vamos botar assim, e trabalhar com as eggs, porque é um conhecimento que eu tenho, é um conhecimento que eu já trago há muito tempo, e por que não fazer em mim, Então eu fiz um ritual que a gente faz para saber qual é a egg que a gente está precisando mais no momento, e não foi surpresa quando foi o quartzo rosa que foi a egg escolhida para este momento da minha vida. Muito que bem, cada uma vai trabalhar uma questão diferente, Mas em especial o quartzo rosa ele vai trabalhar questões emocionais, justamente as questões que eu, como eu falei, estava ali jogando um pouco para debaixo do tapete. Pois bem, eu fiz,
resolvi fazer essa jornada. Comecei justamente no último dia da lua nova, iniciando a lua crescente. E aí, se a gente for olhar para a questão da lua nova, a lua nova é o que trabalha o oculto, o que a gente realmente não está querendo olhar. Então foi muito significativo para mim começar por essa jornada. Mas antes de eu falar mais especificamente dessa jornada, eu quero deixar registrado que para você fazer uma jornada, se você é mulher, né, ou um homem trans que tem órgãos ainda femininos e quer fazer uma jornada com as EGs, é importante você ter acompanhamento de um terapeuta. No meu caso, eu não estou tendo porque eu sou a terapeuta, né? Então eu mesmo estou fazendo esse meu acompanhamento. Mas eu sei a quem recorrer caso eu precise de socorro. Eu tenho os amigos que eu posso recorrer se eu precisar de algum socorro nesse sentido. Mas se você não conhece nada de pompoarismo, se você não conhece nada de eggs, de cristal, recomendo que você procure um terapeuta e comece essa jornada com uma terapeuta, né, que tem essa qualificação. Caso você não tenha, pode me procurar, me manda uma mensagem, vamos começar essa jornada juntas, né? Então vamos lá. Então, falando aqui das eggs. Antes da gente falar das eggs, a gente precisa entender um pouquinho da nossa anatomia, né, feminina. A gente tem, aí tô falando anatomia, mas o homem também tem esse músculo, né, que é o chamado pubococcígeno. É um músculo que sustenta, né, os nossos órgãos internos. Ele fica ali na região da pelve e ele tem o formato de uma âncora. Então você imagina que esse músculo, como se fosse, vamos fazer uma analogia, como se esse músculo fosse uma prateleira, que ao longo dos anos você vai colocando livros ali em cima daquela prateleira. Se ela não for bem resistente, se for de uma madeira que não for muito resistente, com o tempo essa prateleira vai começar a se envergar por causa do peso. E é exatamente isso que acontece com o nosso pubococcígeno, né? Com o tempo, tanto homens como mulheres começam a ter flacidez nessa área. Por quê? Não se trabalha essa área. As mulheres, em especial, têm problemas, né, de ejaculação não. Incontinência urinária, pode ter incontinência fecal. Os homens também podem ter incontinência urinária ou fecal. Atrapalha na questão da libido, atrapalha até no seu dia a dia, né? Porque algumas situações podem te incomodar. As mulheres em especial, se elas já tiveram filhos, a tendência desses órgãos internos é começar a riar e causar o que a gente chama de períneo, né? A minha mãe teve que operar 2 vezes de períneo, porque na época eu não tinha esse conhecimento, né? E minha mãe teve 3 filhos, 2 de parto normal, e o segundo parto, que foi o parto do meu irmão, foi bem sofrido para ela. E ela acabou tendo que fazer uma cirurgia, que é chamada de períneo, e anos mais tarde ela teve que repetir essa cirurgia, porque novamente os órgãos começaram a ceder. E aí dando problemas para ela, né, de incontinência, de flacidez na região pélvica. Então, coincidentemente ou não, a minha avó está com o mesmo problema. Minha avó está com 85 anos, ela acabou de completar 85 anos, só que minha avó já está num estado bem avançado da doença, onde a bexiga dela, infelizmente, sai para fora. E por conta da idade avançada, os médicos estão adiando cada vez mais essa cirurgia, né? Porque tem outras questões de saúde, não querem fazer a cirurgia. E tudo isso poderia ter sido evitado se tanto a minha avó quanto a minha mãe lá atrás tivessem conhecido o pompoarismo. Não é por isso que eu me trato, né? Para que eu não passe por isso. Eu não tive filhos, mas isso não impede de que meus órgãos comecem com o tempo a ceder e essa musculatura comece a ficar flácida. Então por isso mesmo eu comecei a praticar pompoarismo há um tempo atrás, para ajudar em outras questões também, inclusive na questão da endometriose. Melhorou muito assim a questão da dor. Eu tenho
um grau de endometriose que já chega no nervo, então a minha dor ela é bem profunda. Depois eu falo sobre isso num outro dia. Mas também tem questões emocionais aí, e o pompoarismo me ajudou a ver, o pompoarismo com as eggs me ajudou a ver isso. Então, falamos um pouquinho desse músculo que sustenta não só os órgãos, mas ele sustenta também energeticamente, né? Porque a mulher, ela tem escapes de energia todos os meses, quando ela menstrua. Então, pompoar significa reter, segurar. Então, é para a gente aprender a segurar essa energia que a gente perde todos os meses. Mas o pompoarismo também pode ser feito pelos homens e ajuda muito em questões de ejaculação precoce, ejaculação tardia, problemas de incontinência, problemas de ereção. Então, pompoarismo masculino também é algo que pode ser praticado, obviamente não com os cristais, né? No caso dos homens, eles não vão usar os cristais, mas vão fazer os exercícios, né? Que também podem ser conhecidos como exercícios de Kegel, ou Kegel, que foi um médico, né, que estudou essa região. E aí, falando um pouquinho mais dessa questão da anatomia feminina, né, a gente tem... por que é chamado de Yoni Egg? Primeiro, porque tem o formato de ovo, e segundo, porque Yoni em sânscrito significa vagina, mas não só a vagina, não só o canal vaginal que é por dentro, né, mas toda a região da vulva, dos lábios, dos grandes lábios, do clitóris, também o canal vaginal, os órgãos internos. Então, o Yoni é todo o aparelho genital feminino. Então, quando a gente está falando Yoni, que a gente trabalha no Tantra, muito esse termo, a gente está falando de todo o aparelho genital feminino. Muito bem. Então, dentro no nosso canal vaginal, nós temos 3 anéis. Esses 3 anéis, quando a gente trabalha o pompoarismo, a gente fortalece esses 3 anéis. E a mulher que é pompoarista, ela consegue movimentar independente cada um desses 3 anéis. E aí a gente tem várias coisas que a gente pode fazer com o pompoarismo. Então você consegue movimentar o primeiro anel, o segundo anel, o terceiro anel. Cada um, energeticamente falando, ele vai trabalhar uma situação. Então, o primeiro anel, ele fica bem na entrada do canal vaginal, bem na entrada da vagina, ali na vulva ainda. Se você botar um espelho e pompoar, você consegue enxergar esse anel contraindo e fechando, né? Você consegue enxergar esse anel contraindo e abrindo. E aí, esses anéis, eles têm relação com alguns órgãos também, né? Eu posso falar depois no outro post sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho de cada anel, emocionalmente, energeticamente, o que eles trabalham. O primeiro anel é o anel da confiança, é o anel da nossa autoconfiança. Esse anel, como eu falei, ele é visível, né? Então, quando eu estou trabalhando com qualquer questão do pompoarismo, eu não vou introduzir, né, penetrar nada, porque a gente já é penetrado a vida toda, a gente é forçado a fazer coisas a vida toda. As mulheres foram forçadas a isso. E o nosso corpo, ele não foi feito para ser penetrado, ele foi feito para acolher o pênis masculino. Então, assim como ele foi feito para acolher o pênis, né, dentro do Tantra a gente estuda isso, a gente precisa também acolher as nossas dores, acolher os nossos sentimentos, acolher as nossas sombras. Então, o pompoarismo energético com as eggs de cristal vai trabalhar exatamente isso, esse acolhimento. A mulher, por natureza, ela acolhe. E o nosso corpo já é preparado para isso. Então, no Tantra, a gente nunca introduz nada, porque aí seria mais uma agressão, mais um abuso que essa mulher estaria sentindo. No caso, como eu estou falando da minha própria jornada, né, mais um abuso emocional que eu ia estar fazendo comigo mesma. Então, a gente não acolhe, a gente pompoa, e aí, pompoando, a própria Yoni vai puxando essa egg para dentro.
Então, quando a egg passa do primeiro anel, eu tô falando assim, olha, eu estou confiante de mim mesmo. Eu tenho confiança nos meus próprios dons. Eu tô serena do meu futuro. Eu sei dos meus sentimentos. E estou com coragem para experimentar qualquer coisa, né? Então, esse anel, ele está muito ligado também à questão da prosperidade e da abertura para a espiritualidade e para a expansão de consciência. Por quê? A nossa Ioni, ela tem uma ligação energética direto com a nossa pineal. E aí a gente consegue fazer essa conexão com a espiritualidade. Esse anel, né, esse primeiro anel também, ele vai trabalhar o medo e o nosso controle. Então, quando a egg então vai entrando pelo primeiro anel, a gente está trabalhando essas questões emocionais. O segundo anel, ele vai trabalhar o nosso merecimento. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Então, minha colinha aqui no computador para não perder nada. Então, ele está localizado mais ou menos à medida de uma falange e meia, tá? Quando eu entro aqui dentro da minha Ioni, mais ou menos uma falange e meia, que é a distância do segundo anel. Isso é proporcional para cada mulher, porque cada mulher tem uma anatomia diferente, né? Então, esse anel, então, tá mais ou menos nessa direção. Beleza. Então, o que esse anel, que é o segundo anel, vai trabalhar? Todas as nossas crenças limitantes. E o que a gente precisa trabalhar com esse anel? Principalmente equilibrar as nossas questões de karma e dharma, né? E afastar qualquer pensamento negativo, qualquer crença limitante, qualquer pensamento restritivo. A gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Ao invés de eu enxergar, eu não consigo porque eu não mereço, porque eu não sou capaz, a gente começa a enxergar, eu mereço, eu sou capaz, eu consigo conquistar tudo que eu quiser. Então, essa questão está muito ligada também à nossa prosperidade financeira. Porque se eu acredito que eu não mereço ser feliz, se eu acredito que eu não mereço ser próspera, eu tô com um bloqueio nesse meu segundo anel. Tá? Então, percebe como estão questões aí precisando ser trabalhadas? Então, esse anel, quando a gente está trabalhando ele no pompoarismo, a gente está modificando a nossa forma de ver o mundo e trabalhando, então, essas questões. E aí vem o terceiro anel. Agora vou pegar uma outra egg aqui para mostrar para vocês, que é a minha favorita, que é a obsidiana. E aí, quando eu tô pompoando, passei pro primeiro anel, passei no segundo anel e então eu tenho o terceiro anel. Quando a egg ela passou do terceiro anel, né? Eu tô aqui pompoando, meu corpo tá acolhendo. Ela vai ficar ali na região ali do colo do útero. E esse terceiro anel, ele não tem nervos. Por não ter nervos, você não vai sentir. É pelo mesmo motivo que quando a gente usa absorvente íntimo ou coletor menstrual, se ele bem colocado, a gente não sente, porque não tem nervos nessa região do terceiro anel. Então, passou do segundo, né? Quando a egg passa do segundo anel, chega no terceiro anel, o nosso cérebro entende que ele tem que prender e não vai soltar mais. Mas, Thaís, essa egg não vai parar em algum lugar, vai parar no meu cérebro? Não. Tô falando isso porque o meu gato chamado Cérebro tá aqui perturbando. E aí, não vai parar, porque a gente tem um limite, um fundo, né, que é justamente ali o nosso colo, e ela vai encostar ali no colo, e o nosso corpo vai acolher, e a egg vai ficar ali presinha e não vai sair. Esse aqui é o cérebro, gente. Cérebro, porque eu tenho o Pink também, né, quem é da minha época e lembra do desenho da Hanna-Barbera, do Looney Tunes, do Pink Cérebro e da Felícia. Felícia, no caso, sou eu. Bom, e aí, só um detalhe, o cérebro adora cristais, essa parte de reiki, holístico, ele adora. Então, sempre que eu tô trabalhando com cristais, ele quer ficar perto.
Muito que bem. Então, o nosso... A gente foi pontuando, chegou nesse terceiro anel. E o que esse terceiro anel, ele trabalha? Ele trabalha as profundezas, as nossas sombras. E, principalmente, trabalha nosso amor incondicional. E é amor incondicional a nós mesmos. Então, esse anel, ele está muito ligado também ao nosso chakra cardíaco, porque está trabalhando nosso amor incondicional. Ele trabalha toda a nossa maturidade, a maturidade emocional e corporal, de sentir prazer na vida, inclusive, né? Saber que eu estou viva, que eu estou respirando e que é possível ter prazer até nas pequenas coisas. Beber uma água, isso pode me dar prazer. Tomar um banho de sol pode me trazer prazer. Então, esse terceiro anel, ele vai trabalhar essas questões de maturidade, tanto emocional como corporal. Também trabalha a questão do amor, né, como eu falei, o amor incondicional, e do sexo, sabendo como compartilhar o sexo com o outro sem depender emocionalmente do outro. Sexo não pode ser sinônimo de dependência emocional. Aliás, só fazendo uma parte aqui, amanhã vai ter uma live maravilhosa na Bretanta sobre dependência emocional. Assistam, tá? Às 20 horas, se não me engano. Não vai ser eu que vou conduzir, mas eu com certeza vou assistir essa live e vai falar sobre dependência emocional. Amanhã vai ser a Gátia que vai conduzir essa live. Vocês sabem, agora eu sou também da equipe de comunicação da Bretanta. E o terceiro anel também vai trabalhar as questões das memórias ancestrais, em especial as ligadas à parte materna, da linhagem materna. Então, esse terceiro anel, ele vai dar acesso a algumas dores que você carrega emocionalmente dessas mulheres que vieram antes de você e que de repente você precisa trabalhar. Também vai dar acesso a alguns dons, né? E a você entender qual é a sua missão de vida. Para que você veio aqui na Terra? Você veio aqui a passeio? Ou tem algo maior que você precisa aprender? Seja com o outro ou seja com você mesmo. Então, entrar em contato com essa realidade e começar a perceber essas questões não é para que a gente se deprima, nem é para a gente gerar problema. Pelo contrário, entrar em contato com essas sombras, né, essas dores, ela tem que ser de forma bem fluídica. Por quê? Porque assim a gente consegue alcançar uma liberdade, uma verdadeira liberdade, nos trazendo a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro eu. E assim que a gente toca essa realidade, né, a gente elimina essa dor. A gente consegue eliminar esse conflito. E a gente promove a união. A união de quê? Da energia yin e da energia yang. Ou seja, do feminino e do masculino. Fazendo assim o verdadeiro equilíbrio, o verdadeiro casamento alquímico. Porque essas duas energias estão em equilíbrio. Se você olhar o símbolo do Tao, lembrando que as eggs, elas foram difundidas muito pelas taoístas. O símbolo do Tao, né, é aquele símbolo que tem aquela vírgulazinha preta e branca. Um lado é preto, outro é branco. Dentro do preto tem uma bolinha branca e dentro do branco tem uma bolinha preta. Estão em perfeito equilíbrio. E quando você está meditando sobre esse terceiro anel, você está justamente trazendo este equilíbrio para a sua vida. Integrando, né, essa parte do masculino e do feminino de forma inteira. Bom, então eu precisava fazer essa introdução. Esse conteúdo não é um conteúdo que eu não coloquei todo ele ainda no meu feed, né? Como vocês sabem, eu fiquei um tempo sem fazer posts aqui no feed do Tantra Transforma. E agora eu tô começando a retomar isso. Mas eu senti dessa vez de colocar mais esses conteúdos na forma de vídeos e reels.
tá? Dessa vez eu vou fazer por serem mais dinâmicos e a gente conseguir conversar um pouco mais. Então, eu espero que eu tenha explicado um pouquinho sobre o que são as eggs, né? Eu não entrei no detalhe, no mérito de cada uma, para que serve cada uma, mas vocês entenderem que é um processo que a gente faz de pompoarismo, mas não só o pompoarismo. Depois que eu já pompoei, né, eu posso fazer os exercícios, né, posso pompoar aqui só o primeiro anel, posso pompoar só o segundo anel, posso pompoar o terceiro anel com as eggs. Depois que eu fiz esse pompoarismo, eu vou fazer uma meditação, porque é um processo energético também, não é só físico. Não estou trabalhando, as eggs servem para trabalhar a questão energética. E em cada dia, nessa minha jornada, eu estou escolhendo uma meditação específica para trabalhar. Ontem eu trabalhei a meditação dos seios. Por quê? Trabalhando essa minha autonutrição, me nutrindo energeticamente de mim mesma e me acolhendo, porque era o que eu estava precisando. Ontem não, no primeiro dia, né? É o que eu estava sentindo que eu precisava, de me acolher, de me nutrir de mim mesma, de ser mãe de mim mesma. E foi muito tranquilo esse primeiro dia. Como eu falei, eu estou fazendo a minha jornada com o quartzo rosa. Tive um pouquinho de resistência para entrar no terceiro anel, né? Precisei de respirar e pompoar com mais calma, com mais tranquilidade, até que a egg passasse do terceiro anel. Até porque esse quartzo rosa que eu tenho é de um tamanho grande. Vou só mostrar aqui para vocês verem a diferença, tá? Eu tenho um tamanho médio aqui. Ó, vou botar os três aqui para vocês verem. O meu quartzo, minha obsidiana é menorzinha, o meu quartzo de cristal ele é médio e o meu quartzo rosa ele é grande. Então eu tenho 3 tamanhos aqui de eggs. Por isso é importante você também saber fazer essa jornada com uma terapeuta, para você saber qual o tamanho de egg que você vai usar. No meu caso, quando eu comecei a fazer meus trabalhos com as eggs, só tinha esse tamanho, então o meu foi grande mesmo, entendeu? Mas ela pesa um pouquinho mais, ela tem um peso maior do que as outras eggs, né? E isso, se o assoalho pélvico não tiver muito bem trabalhado, você pode não conseguir ficar com essa egg lá, porque ela tem um tamanho maior. E aí, muito bem, coloquei a minha egg, como eu falei, deu um pouquinho mais de dificuldade de entrar no terceiro anel, né? Justamente por conta dessas questões emocionais ligadas a minhas ancestrais. E fiz a meditação dos seios, me nutri de mim mesma, e foi tudo bem. Bom, já vou falar um pouquinho do segundo dia, que foi ontem. Ontem eu resolvi fazer uma limpeza do útero. E aí, novamente, fui fazendo meu pompoarismo, fui colocando acolhendo a minha egg, né, assim, acolhendo a minha egg e tal. E aí ontem, justamente porque eu estava trabalhando essas questões do útero, e eu tenho essa questão da endometriose, que é algo que eu já me trabalho há algum tempo. Quando chegou na questão do merecimento, aí me deu uma travada. Eu falei, ué, o que eu tô sentindo que eu não mereço? Será que eu não mereço me curar dessa doença? Qual é a dependência emocional que eu tô tendo dessa doença? Será que ela me traz algum ganho, né? Mas como assim, Thaís? Você tá tendo ganho com a doença? Pode ser um ganho emocional, um ganho de atenção, não sei. Preciso meditar sobre isso. E aí, na terceiro anel, fui pompoando, relaxando, até que a egg passou do terceiro anel. Muito bem. Comecei a fazer a minha meditação. Uma meditação
guiada que eu tinha foi a limpeza do útero, baseada na Bênção Mundial do Útero da Miranda Gray. Eu não sou Moon Mother, mas eu tenho alguns conhecimentos sobre isso. E aí veio essa questão muito forte das minhas ancestrais, principalmente da minha mãe. E aí veio essa dor, veio uma dor de parto, uma dor que vinha do fundo do meu ser, sabe? E essa dor chegou no físico. E é justamente as dores que eu sinto na endometriose, quando eu tô num período menstrual. E aí eu fiquei olhando para aquela dor, eu acolhi a dor. Em vez de eu brigar e lutar com aquela dor, eu resolvi acolher aquela dor e olhar para aquela dor. Porque é alguma coisa que eu precisava estar ali trabalhando com a minha mãe, com o útero da minha mãe. E foi muito difícil esse segundo dia, não foi fácil. Eu ainda estou me sentindo mexida da meditação de ontem. Não foi uma meditação fácil de se fazer. Mas foi preciso. Depois que eu terminei a meditação, eu estava em estado fetal. Eu estava deitada na posição fetal, acolhendo, né? Vendo o que eu trago de memória do útero da minha mãe. Que dores que minha mãe passou durante a minha gravidez que eu trago agora. Eu não tenho como saber isso sendo uma sessão espírita, porque minha mãe já é falecida, né? Então eu preciso resgatar isso com ela. E que dores que a minha mãe trazia lá do parto dela, quando a minha avó estava grávida dela. Sei que minha avó teve uma história de vida muito sofrida. A minha bisavó teve uma história de vida muito sofrida. O que essas mulheres, essas ancestrais traziam? E aí, fazer essa análise, olhar para essas dores emocionais, me está trazendo um novo olhar sobre mim mesma, né? Hoje à noite eu vou fazer o terceiro dia dessa jornada meditativa com as Ionieres. E aí amanhã eu trago para vocês. Talvez amanhã não num vídeo tão longo, mas é porque eu precisava introduzir todo esse conteúdo para vocês. E amanhã eu falo para vocês como foi o terceiro dia de meditação com quartzo rosa e qual é a sensação que eu tive. Como eu falei, vou tentar todos os dias trazer vídeos mais curtos a partir do terceiro dia, falando quais são as sensações que eu tive. Minha gratidão por vocês terem acompanhado até aqui, né? E eu vou deixar esse vídeo salvo no meu IGTV. Também vou salvar ele lá no meu YouTube, que é o Thaís Devamani Terapeuta. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, né, já curte aqui, compartilha com alguém. E se quiser, deixa aí seu comentário aí abaixo desse vídeo, que eu vou respondendo vocês depois, à medida que vocês forem comentando, tá? Um grande beijo e até amanhã.